Muito boa noite a mais um episódio do podcast Voz do Campus. Vamos dar já os anúncios, né? Não temos patrocinadores, então vamos falar e incentivar vocês a fazer as inscrições do Instituto. Ainda há tempo, mesmo que estejamos chegando ao final do ano, há tempo de fazer as inscrições do Instituto. E temos Instituto todas as semanas na Estaca de Almada, às 20 horas, na Capela de Seixal, certo? E temos também na Estaca de Lisboa, às terças e às sextas-feiras, nas 20 horas da noite, também na Capela do Templo. Eu estou olhando para o Diogo, porque o Diogo ele é professor do Instituto. Então, tu também tens aulas no Barreiro, certo? Não, eu sou do Seixal. Ah, pronto. Mas sabes o horário do Barreiro, Diogo? É durante o fim de semana. Durante o fim de semana, durante o fim de semana. Não tenho a certeza. Ok, mas é fim de semana. E a gente diz aqui nos comentários o horário certinho. E se vocês souberem também o horário, mas a gente atualiza vocês, tá bem? É isso mesmo. E também não podemos esquecer do Instituto em Oeiras, às sextas-feiras, às 8 da noite. E também em Santarém, sábado, às 5 da tarde. Temos os horários dos institutos para todos os jovens, dos 18 aos 35 anos. Um momento para, assim, falarmos sobre o Evangelho, tentar conectarmos um pouco com o Salvador, tentar perceber o porquê de nós estarmos aqui e, com certeza, quando nós lá vamos, receberemos as respostas para todas as nossas dúvidas que nós temos e todas as preocupações que nós temos. Então, todos vocês jovens estão a ser convidados para assistir ao Instituto, não percam, vão sempre, anotem no frigorífico, qualquer parte da casa onde vos seja visível, está bem? Para não se esquecerem e conseguirem estar no Instituto, na capela, ok? E no final tem um jantar também, né? É verdade, é quase que me esqueci desta parte. Mas esse é o quebra-gelo depois com os jovens, a gente tem conversas, às vezes alguns jogos. É sempre muito bom. E já aproveito para apresentar o nosso convidado de hoje, nesse episódio tão especial. Já é um episódio com um tema mais de Natal. O Diogo veio já de vermelho. Diogo, obrigado por você vir, aceitar o convite. Então. Se quiser se apresentar, basicamente o seu nome, falar um pouco sobre você. Não, sim. Então, eu sou o Diogo Moreira, não é? Eu tenho 26 anos, eu sou da Estaca da Almada, como disseram, e eu sou professor de Instituto no Polo do Seixal, não é? Já eu sou há 6 anos quase, então tem sido uma grande jornada e é isso. Muito bom. E antes da gente começar o episódio, Diogo, a gente estava conversando um pouco sobre você morar no Brasil. A gente falou algumas coisas específicas ali sobre doenças que você acabou pegando, que eu também peguei em São Paulo quando servi missão. Conta um pouco pra gente, até para as pessoas conhecerem melhor você, como que foi esse início do Diogo, de quando você foi pequeno para morar no Brasil. Como que foi essa experiência para você? Não, foi uma experiência muito engraçada, por acaso, porque eu tinha apenas 9 anos, não é? E os meus pais, eles foram chamados para servir como presidentes de missão, na Missão São Paulo Leste, e por causa disso nós fomos todos, como era uma criança, né? Tinha apenas 9 anos, mais uma vez. Não podia ficar sozinho em casa. Exatamente, eu não podia ficar aqui em Portugal abandonado, né? Fui com eles também, não é? E foi uma experiência maravilhosa, não é? Não apenas por causa da experiência única de estar envolvido tão cedo na missão, não é? De facto, nós tivemos centenas de missionários na Missão São Paulo Leste, que era a missão que os meus pais serviram, não é? E estar rodeado de tantos missionários e estar desde tão cedo a interagir com eles, a ouvir os seus testemunhos, a ouvir as suas experiências, sentir o espírito e a luz que transpiravam deles, não é? De facto, foi algo que me inspirou, não é? E que me moldou muito o meu pensamento, já desde cedo, sobre o potencial de uma missão, não é? E, além disso, de facto, a minha experiência de viver no Brasil por 3 anos foi excelente também, né? Conhecer mais sobre a cultura brasileira, sobre o povo brasileiro, sobre, de facto, a história do Brasil, as comidas, não é? O açaí, o caldo de cana, não é? Essas coisas açaí, todas. Caldo de cana. Açaí, fica muito fã do açaí, até hoje em dia, como açaí quase todas as semanas. Oh, meu amigo! Mas dizem que o açaí, eu acho que o açaí que tu comeste foi o açaí, aquele com Nutella, com frutas, né? Não, o meu era... A loja que a gente ia, ou dava com leite condensado, ou dava com leite em pó. O açaí. Então era um açaí mais desse estilo, mais, acho que tradicional, não sei, mas tipo... É que no Brasil a gente tem essa não vou chamar de briga, mas tem uma parte norte no Brasil que eles comem um açaí salgado.
Salgado? Salgado, com peixe. Ok. Já comeste açaí já? Já comi, mas não com peixe. É. Acho um pouco Ok. estranho ser Soa com bem peixe. Mas Mas o pronto, original cada é com estado... peixe. Ah, sério? É. E é mais líquido. Mas pronto, isso foi uma das coisas que tu experimentaste lá, né? Yeah, exatamente. Achas que... Desculpa. Não pode faz falar. mal, não faz mal. Está a ser muito bom, eu estou a gostar, estou a gostar. Mas também surgiu-me aqui não uma dúvida, mas sim uma curiosidade. Ok. Quando nós vamos servir missão, nós vamos para, muitas das vezes, muitos missionários vão para lugares diferente do seu país de origem. E nós lá deparamos com uma variedade de coisas diferentes do que nós habitualmente vivenciamos. No sentido, mantendo esta conversa de missão, gostaria de levar um pouco mais para Maputo. Desculpa, vamos sair de Brasil. Bora. Foi onde tu serviste, certo? Sim, eu servi na missão. Naquela altura ainda era só uma missão no país, que era Moçambique e Ok. Maputo. Depois dividiu, não é? Agora é Maputo e Beira, não é? Mas naquela altura ainda era só uma missão para o país todo. Então eu servi desde Maputo a Beira, que é no centro, Nampula, que é no norte. Também fui para o interior, para Chimoio. Então passei tudo um bocadinho no país. Muito interessante. Qual foi o maior desafio na tua missão? Isso é uma boa pergunta. Muitas, não é? Eu diria que existe... Eu não diria que existe propriamente um maior desafio, mas eu acho que um dos grandes desafios que eu acho que muitos missionários enfrentam, mais no início da missão, é mais o choque entre a maneira de viver pré-missão e a maneira de viver durante a missão e, inclusive, a mudança de país, a mudança de culturas, não é? Estas mudanças todas acaba por ser uma grande mudança, não é? E quando uma pessoa entra neste mundo que é o mundo missionário, não é? Acaba por ser tudo tão novo, ainda por cima um novo país, uma nova cultura, não é? Acaba por ser tudo tão novo que acaba por chocar e retrair um pouco as pessoas, não é? Mas, de facto, é algo que é pequeno em comparação com todos os milagres e todas as experiências que nós acabamos por ter na missão, na minha opinião, não é? De facto, houve um certo choque de culturas e eu acho que isso foi uma experiência assim, que foi um pouco desafiante para mim, adaptar-me a este mundo novo, não é? Mas, pá, eu amei o tempo que eu passei lá. Foi um tempo maravilhoso, repetia, sem pescar de olhos, na mesma missão, no mesmo lugar, nas mesmas condições, em tudo, não é? Porque, de facto, a maneira como isso me mudou, a maneira como isso me fez crescer e as experiências que eu também pude partilhar com as pessoas lá são coisas que eu levo comigo para o resto da minha vida, não é? Então, de facto, Que legal. Interessante. Eu gosto muito de ouvir o testemunho das pessoas. Principalmente os ex-missionários, parecem que Sim. todos, não que partilham o mesmo testemunho, mas todos têm uma mudança. Sim. E nós conseguimos ver e conseguimos sentir a mudança neles através do testemunho. É interessante ouvir todos eles, porque eles todos vão falar sobre a única coisa que é Jesus Cristo e a única mudança que nós vemos em todos, que é realmente mudar de atitude, ver as pessoas e servir as pessoas. Se tu Isto é permites muito interessante. acrescentar, é interessante porque eu acho que é um bom sumário da missão, permite-nos conhecer mais a Cristo, não é? Como nós acabamos por servir e a pregar o Evangelho, a ministrar as pessoas como Cristo faria, não é? Sendo aqui o braço direito na pregação do Evangelho, de facto, nós acabamos por conhecer melhor Cristo pelas experiências que nós vivemos com estas pessoas e pelo nosso esforço em ajudá-las, não é? E isso é uma forma de aprendizado muito, muito boa, não é? É diferente do que apenas ler, é diferente do que apenas estudar e ponderar, é viver. É viver, E realmente. isso acaba por ter um impacto muito maior. É verdade. Achas que a experiência que tiveste, mesmo como muito jovem, uma criança com 9 anos, né? Mas já vivendo nesse ambiente onde o teu pai era presidente de missão, qual era a missão mesmo? São Paulo Leste. São Paulo Leste. São Paulo Leste. E eu acredito que no teu dia a dia, provavelmente ias para a escola, mas também participavas ou vias reuniões ou tinha essa interação com os missionários ou com essa experiência missionária, né? Que eu acredito que a família inteira, quando vai o presidente servir uma missão, a família inteira vai junto, mas toda a família está inclusa nesse serviço missionário.
Tu achas que essa experiência de ires com o teu pai, com tua família, ajudou no teu testemunho para servires uma missão, hoje para continuares servindo na igreja e também já vinculo com o teu chamado como professor do Instituto? Achas que isso tudo influenciou e te ajudou positivamente? Sim, definitivamente. Durante este tempo nós tivemos muitas experiências relacionadas com o trabalho missionário, né? Muitas conferências de zona eu assistia, por exemplo, transferências, eu estava lá presente, quando os missionários iam embora, quando os missionários chegavam, eu comia pizza com eles, quando antes deles irem embora, por exemplo, ou quando eles chegavam, não é? Eu assistia a estas reuniões, eu assistia às reuniões de testemunho, eu muitas vezes, por exemplo, enquanto o meu pai estava no escritório da missão ou a minha mãe precisava de ir ao escritório da missão, eu de vez em quando ia também ao escritório para passar tempo com os missionários do escritório e conhecer melhor as coisas e interagir mais com eles. Então, tudo isto acabou por me mostrar mais sobre o que é que uma missão significa, não é? E o impacto que tem uma missão, quer nas pessoas que nós estamos a ministrar, quer em nós mesmos durante este serviço, não é? E tudo isto também acaba por me mostrar o potencial do ensino, não é? Ou seja, a maneira como ensinar as pessoas e ajudar as pessoas a ver a luz do Evangelho, a diferença que isso faz nas pessoas. O que, claro, também depois me abre aqui um pouco os olhos, depois quando eu volto, não é? Aqui para o Instituto, não é? Eu estava-me agora a lembrar, por acaso, agora que estamos a falar aqui um pouco aqui da missão, não é? Do Brasil. Faz-me lembrar uma história muito engraçada, porque eu fui para lá com 9 anos, Sim. não é? Eu fui para lá e eu era uma criancinha muito rebelde, vou ser sincero. Normalmente o pessoal atravessa a fase de rebeldia entre nos 12, 13 anos, vira adolescente, pá, agora é que eu sei, agora é que eu quero, então eu fui um bocadinho ao contrário. Eu estava a minha fase de rebeldia até aos 12 anos e depois, quando eu atingi 12 anos, fiquei uma criança super certinha. Okay. Mas então eu era uma criança um bocadinho rebelde. Tinha coragem demais do que eu devia ter naquela altura, então ainda me lembro. Quando a gente chegou no Brasil, foi, se não me engano, no segundo ou terceiro dia que a gente tinha chegado lá. E eu estava em casa e o telefone de casa estava a tocar. E eu atendi o telefone. E eu disse, olá, tudo bem? Eu disse, alô, estou a falar... E a pessoa do outro lado disse, alô, estou a falar com quem? E aquela voz, ela parecia muito semelhante à voz do assistente do presidente, do meu pai. E eu, ao ouvir aquilo, eu fiquei ofendido, porque eu pensei, peraí, como assim? Eu conheci-te há 2 dias atrás, tínhamos o dia todos juntos, tu não reconheces a minha voz. E como tinha um tom de voz semelhante e um sotaque semelhante ao daquele missionário... Tinha sotaque americano? Não, brasileiro. Brasileiro. Tem o sotaque brasileiro e o tom de voz semelhante. Ele disse, eu estou a falar com o presidente de missão, é isso? E eu fiquei, não, sim, aqui é o presidente Diogo Joaquim Moreira. Eu sou o presidente desta missão. Com 9 anos, tinha uns 9 anos. A pessoa está a gozar com a minha cara, estava a dizer que eu sou o presidente, sim, eu sou o presidente. E ele, então desculpa, liguei para o número errado. Eu, acho que sim, adeus. Dias depois, eu descubro pelos meus pais que ele ligou, era Salt Lake. Oh my God. Era o departamento missionário em Salt Lake, tinha ligado. E a gente só descobriu dias depois. E desde aquela altura que eu fiquei conhecido como o presidente, o segundo presidente, Diogo Moreira. Mas isso não deu nenhum problema pro teu pai? Não. Felizmente só virou uma piada. Muito bom. É engraçado que a gente consegue tirar muitos momentos engraçados também dessas situações, né? E vinculando também já com o seu chamado do Instituto, eu frequento os institutos da Estaca Almada. E eu gosto muito das tuas aulas. Não é só porque a gente está em frente às câmeras aqui, tá bem? Mas eu gosto mesmo do teu estilo de aula no Instituto. Porque tu traz essa leveza, tu traz essa descontração, que pode ser até traduzida como irreverente, mas eu diria algo irreverente no sentido de que sai da mesmice, tá a ver? E isso é bom, essa comunicação com os jovens. E eu queria te perguntar para ti, Diogo, como que é essa experiência de seres um professor do Instituto desde já jovem? Porque disseste que já fazem 6 anos, não é? Sim.
Sim, vou fazer 6 anos em janeiro do próximo ano, mas sim, está perto. Está próximo. 6 anos consecutivos? 6 anos consecutivos. Eu só dou aula de seminário há 1 ano. Eu já estou a sentir muito cansada. Já está queimando. Estou a brincar. Não, é só para realçarmos a questão de ser 6 anos seguidos. Não é servir 2 anos, depois voltar, chamar uma outra pessoa e depois voltar outra vez. 6 anos seguidos a dar aulas é mesmo muito tempo. E com certeza já teve muitas experiências e muitas coisas boas para partilhar connosco, certo? Sim, eu posso dizer que, sinceramente, de todas as responsabilidades que eu já tive, professor de instituto, de todas, é aquela que está no topo para mim. Eu, se tivesse com falta de tempo e tivesse que deixar alguma, professor de instituto seria a última mesmo, porque, de facto, é algo que eu amo isto. Eu, por acaso, voltando um pouco ao nosso tópico anterior, isto começou depois da missão. Assim que eu cheguei de missão, eu falava com as pessoas que me eram mais próximas, né, que, de facto, uma das coisas que eu amava na missão era ensinar. Eu amava ensinar e eu amava ver o efeito que ensinar sobre o Evangelho e, mais uma vez, trazer esta luz do Evangelho tinha nas pessoas. Então eu dizia, se eu pudesse, eu amava continuar a ter esta experiência. E como obviamente era professor de instituto. E qual foi o meu espanto? Isto eu só falava para os meus melhores amigos e para a minha família, mas só. Qual foi o meu espanto quando, 1 mês depois, o Presidente da Estaca me chama para uma entrevista e me convida a ser professor do Instituto da Estaca Almada. Ou um dos professores do Instituto da Estaca Almada. De facto, aquilo foi algo muito significativo. Foi mesmo quase que uma resposta às minhas orações, assim dizer, que o meu desejo de continuar a fazer este serviço, não é? E desde essa altura que eu tenho estado tenho a oportunidade de servir como professor de instituto e por acaso é algo que eu realmente amo poder fazer, não é? E a minha experiência tem sido uma experiência ampla em vários sentidos. Para já é uma experiência que me fortalece bastante. Me fortalece bastante porque obriga-me a ter o Evangelho como prioridade principal na minha vida. Então isto acaba por ser uma âncora para mim. Eu acho que algo que eu já senti e que eu acho que muitos de nós sentimos, especialmente quando nós começamos a nossa vida como jovens adultos, não é? Depois da missão e com a faculdade, trabalho e outras preocupações, não é? É que a vida acaba por se tornar muito corrida e a gente parece que não tem tempo para muita coisa, não é? E às vezes nós podemos estar tentados não sei se tem tempo para ler escrituras, não sei se tem tempo para fazer orações, não sei se tem tempo para fazer estas coisas. E estamos tentados deixar isto passar. Eu, devido à exigência do meu chamado, eu nunca tive a oportunidade de ter esta tentação. Porque se eu não lesse as escrituras, eu não tinha uma aula para dar. Eu ia falar o que lá, não é? Então, isto obrigou-me sempre a manter a Igreja como uma prioridade. E isso acabou por fortalecer de várias formas. Para já, pelos cursos diferentes, desde focado na expiação de Cristo, focado na história da Igreja, focado na nossa preparação para a vida, não é? Isto ajudou-me a adquirir mais maturidade espiritual. Muito mais do que eu tinha quando eu cheguei de missão, por exemplo, não é? Agora eu vejo a Igreja e vejo a sua história e vejo Cristo de uma maneira completamente diferente de quando eu cheguei, devido a estas experiências, não é? Okay. E acaba por também ter efeitos no meu testemunho, a nível da maneira como eu compreendo quem Cristo é, compreendo quem Deus é, compreendo quem eu sou para eles e compreendo o que é que eles esperam de mim. Isto tudo acaba por mudar muito o meu testemunho e fortalecê-lo bastante, não é? Então, de facto, em muitas maneiras, não é? Estas são apenas 2, mas tem mais, em muitas maneiras o Instituto me tem moldado e me tem acrescentado. E por isso é algo que, de novo, eu não troco isto por mais nada. Isto é mesmo, de tudo o que eu já fiz, isto é uma das minhas coisas mais preferidas. Lembrando, temos uma novidade super especial para os jovens do Instituto. Agora as moças podem servir missão com 18 anos. E como é que o Instituto pode servir
de motivação para estes jovens que já têm 18 anos, as meninas que já têm 18 anos querem servir missão, como é que o Instituto pode influenciar na sua decisão de servir uma missão de tempo integral? Isto também tanto para os jovens rapazes, que já sabemos que também desde sempre podem servir com 18 anos. Então seria mesmo uma motivação para todos eles, mas principalmente neste momento especial que nós temos as moças também, podem ir já com os 18 anos, que é algo muito bom para todos. É um sinal que realmente a obra está a acelerar, não é verdade? Como é que o Instituto pode servir como um incentivo para eles? Isso é uma excelente pergunta. O Instituto, não é? Ele tem uma característica muito especial, não é? Que não é apenas as aulas que são dadas, não é? Mas também as pessoas que estão lá presentes, não é? Nós acabamos por, o que é um pouco diferente do que só uma escola dominical, não é? O que nós temos ao domingo. O Instituto dá-nos a oportunidade de ter uma parte social mais forte. Não é só a aula, é o tempo a seguir à aula, é as atividades envolventes, não é? Acaba por se criar aqui uma comunidade, basicamente, não é? E nesta comunidade de jovens adultos, nós temos jovens adultos que estão-se a preparar para a missão, temos jovens adultos que já serviram a missão, não é? Temos pessoas com várias histórias, não é? Pessoas com vários históricos também, não é? Então, de facto, tudo isto permite que a pessoa se possa inspirar, não apenas com as aulas, não apenas com o que ouve, não é? E com o que aprende, o que ajuda também, porque aproxima a pessoa de Cristo, não é? Ao nós, porque o Instituto, os cursos do Instituto estão formados não apenas para a pessoa aprender, mas para a pessoa agir. Não é? Ou seja, para a pessoa fazer metas, para a pessoa perceber como é que eu posso melhorar com o que eu estou a ouvir. Quando as pessoas fazem isto, e quando eu também, porque além de professor também sou estudante, então, não é? Quando eu presto o meu próprio testemunho, não é? Quando eu faço isto, não é? Isto faz-me crescer, isto faz-me aproximar de Cristo, não é? E esta aproximação, não é? Acaba por também ajudar-nos a focar no que importa mais, não é? Ou seja, no que importa mais para a nossa vida, que naquela altura talvez pode ser a missão, naquela idade mais crítica, não é? Então, eu diria que é um misto entre o espírito que as aulas trazem e as metas que nos faz fazer, não é? Que muitas vezes podem se ligar a este assunto da missão, caso seja um assunto importante para a pessoa naquela altura, e toda a comunidade à volta, não é? Que acaba por ter as suas histórias, acaba por partilhar os seus testemunhos, dar os seus exemplos, não é? E motivar-se todo mundo uns aos outros, não é? Mas eu acho que também uma pessoa que pode acrescentar aqui algo mais também aqui é o Estevão, que, surprise, também é um professor de instituto, também é um professor de instituto, de preparação missionária, ainda por cima. Preparação missionária. Bem específico, né? Exatamente. Sim, na minha visão como professor do Instituto, no curso de preparação missionária, eu tenho tido uma experiência muito, muito interessante com os jovens, porque agora eu estou na perspectiva de professor. Durante minha vida toda estive na perspectiva de aluno, ainda tenho uma perspectiva de aluno, mas é uma perspectiva diferente como professor. Porque ali nós temos uma interação com os jovens onde a gente consegue ter mais proximidade e dependendo da abordagem que a gente tem com esses jovens, a gente consegue ajudar melhor eles. No meu caso, como professor do curso de preparação missionária, muitos jovens ali, eles se abrem mais para mim, falando alguns problemas do que impedem eles de servir uma missão ou por que servir uma missão. Então, eu consigo ajudar eles de forma mais assertiva no propósito de servir uma missão. E o curso de preparação missionária não é somente para aqueles que vão servir uma missão, que querem servir uma missão. É um curso de conhecimento também. É um curso para que todos possam fazer. E tem sido uma experiência maravilhosa. Eu tenho um testemunho muito fortalecido com a experiência que eu tenho tido na preparação missionária, de jovens que entraram bem desanimados, meio que com o bispo empurrando para fazer o curso,
E bispo, continua empurrando os jovens a fazerem o curso, não parem. É importante. Inclusive eu, quando era jovem, eu fiz o curso de preparação missionária empurrado também. Mas isso me ajudou. Porque às vezes o jovem, ele realmente ainda não tem um senso de propósito. Isso é normal. É normal. Precisa. Tem muitos jovens que ainda não têm esse senso de, ok, o que eu vou fazer com 18 anos? É missão, é faculdade, muitas vezes estão perdidos. E eu era esse jovem que estava perdido. Então, os líderes incentivarem os jovens e darem esse apoio de não só, ok, vai lá e faz o curso, mas realmente ajudem. Conversem com o jovem. Por que ele não está inscrito no instituto? Por que ele não está inscrito no curso de preparação missionária ou todos os outros cursos que o instituto oferece? Então, essa ajuda, esse empurrãozinho que eu recebi quando jovem, foi o que me ajudou a desenvolver um testemunho e ter o desejo de servir uma missão. E hoje, depois de toda essa história, estou aqui hoje como professor também do Instituto e tem sido maravilhoso, tem sido maravilhoso. Essa experiência de ver jovens tendo a decisão de querer servir uma missão a partir de um curso da preparação missionária. Faça um curso de preparação missionária. Realmente. Voltando à questão das metas, falaste um pouco sobre as tuas metas, como é que fazes para estudar as Escrituras, para conduzir, portanto, o teu dia-a-dia. Porque, por exemplo, atualmente estás a estudar, não é? Estás a fazer o mestrado, és professor do Instituto. Para além de servir na igreja, tens, portanto, a tua faculdade, a tua vida pessoal. Com certeza, conjugar tudo isto pode custar um pouco de... Custa muito, na verdade, não um pouco. Custa muito e ter um plano para isto, com certeza sei que deve ter um plano ou pronto, uma organização para conseguir cumprir com todas as suas metas. Como é que os jovens podem conseguir manter, portanto, as suas metas, as suas tarefas em dia, conseguir se lembrar do que é que têm que fazer, conseguir conduzir as leituras, o estudo das Escrituras, ter uma vida já um pouco organizada? Não é? Porque, com certeza, conseguimos ver aqui o reflexo, não é? Um pouco, que consegues ter tudo organizado. Como é que os jovens podem ter também isto nas suas vidas, no seu dia-a-dia? Essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que uma coisa muito importante, o primeiro passo é, de facto, primeiro fazer o plano. Não é? Exatamente. É importante nós termos metas, e metas são o objetivo, mas só o objetivo sozinho não funciona. Nós precisamos ter o plano para o fazer, não é? E o plano acaba por depender um pouco do que funciona melhor para nós. Ou seja, vou dar um exemplo, por exemplo. Não é? Eu funciono muito bem com programação por horas. Não é? Eu consigo calcular bem quantas horas eu preciso para fazer uma coisa. Por exemplo, eu sei que cada pessoa vai variar. Eu, por exemplo, eu sei que eu preciso de 7 horas para preparar uma aula de instituto. 7 horas? Eu preciso de 7 horas para preparar uma aula de instituto, então eu separo. Eu penso, ok, se eu preciso de 7 horas, eu separo 1h30 por dia, durante a semana, para ter tudo pronto, não é? Então eu trabalho muito por horas, por exemplo, não é? Cada pessoa depois funciona um pouco de acordo com aquilo que consegue controlar melhor. Pode não ser por horas, pode ser mais por prioridades, não é? Eu sei que eu preciso fazer isto primeiro, aquilo a seguir, etc, não é? Mas o princípio a extrair aqui é, para que as nossas metas funcionem, nós precisamos de um plano. Nós temos que descobrir qual é o plano, que tipo de plano funciona melhor para nós, mas nós precisamos ter esse passo. Porque às vezes a gente pensa, tenho esta meta feita, pronto, agora vou a seguir. Não. O segundo ponto é o acompanhamento. E isto é a segunda coisa que faz mais diferença, não é? É de nós termos sempre um momento de check-up para ver como é que nós estamos. No meu caso, eu uso o sacramento para isso. Okay. Eu uso... Porque parte do propósito do sacramento, não é? É de facto de nós refletirmos sobre a nossa semana. Como é que nós usamos a expiação aquela semana? Como é que nós progredimos naquela semana? O que é que nós precisamos de fazer melhor? Não é? O Doutrina e Convênios convida-nos a fazer isto. Quando nós vamos ler, se não me engano, na secção 59, que fala um pouco sobre isto. Então, eu pelo menos descobri que ao fazer isto, durante o sacramento, acaba por não apenas me ajudar no cumprimento das minhas metas, mas também elevar a espiritualidade dessa ordenança e tornar-se algo muito mais edificante, não é? E o terceiro passo, que eu diria, é o compromisso. Ou seja,
quando nós fazemos uma meta, nós temos que nos comprometer com certas coisas, não é? Por exemplo, vamos dizer que eu faço uma meta de ler escrituras diariamente. E se eu faço essa meta, eu posso pôr na biblioteca de Evangelho, existe essa opção, uma notificação alerta para ler numa determinada hora do dia, ok? E comprometer-me e ter o compromisso de fazer isso. Então, não é que eu preciso estar sempre a pensar, espera, quando é que eu vou ler? Será que eu já li? Não, eu comprometo-me a ler naquela hora, ponho os alertas e quando o alerta aparece, espera, eu já me comprometi a fazer isto. Não é? Então, eu diria que nenhum destes passos funciona sozinho. Metas com compromisso sem planos não funcionam. Metas com planos sem compromisso não funcionam. Plano com compromisso sem metas não atingimos o nosso potencial. Mas estes três, juntos, são uma grande ajuda para nós evoluirmos as nossas metas. É claro que nós não somos perfeitos. É claro que ainda assim, isto não é um filme, né? Não vamos sempre conseguir, não é? Mas isto é um bom caminho para começar e para, de facto, nos ajudar a alcançar mais, não é? E os passos a seguir são coisas que nós aprendemos à medida que nós erramos e nos esforçamos para melhorar. Aí está o segredo, jovens. Se não perceberam, podem voltar atrás outra vez, rever, porque é importante. E com isto testifico que realmente estas coisas, portanto, ajudarão, portanto, os jovens que porem em prática, portanto, este conselho. Porque uma vez, portanto, vi numa notícia em que as pessoas mais bem-sucedidas eram pessoas que viviam ali naquela parte dos Estados Unidos. E qual parte dos Estados Unidos? Utah. E porquê que aquelas pessoas eram pessoas mais bem-sucedidas? Porque elas faziam metas, estabeleciam metas, e quando tens metas, tu corres atrás, procuras um plano, fazes um plano, traças um plano para conseguir alcançar aquelas metas. Se não conseguiste este ano, continuamos a correr atrás e as pessoas conseguem evoluir com isto. Tendo metas, é progresso. Nós precisamos progredir. É este o nosso objetivo. É aprender, crescer e progredir, não é? E se nós não estamos a fazer estas coisas, então qual é o nosso propósito, não é verdade? Realmente é, portanto, um bom começo e testifico que, com certeza, se pormos em prática, teremos bons resultados, jovens. Não se esqueçam. Exatamente, eu concordo com tudo que vocês disseram. E eu presto meu testemunho para vocês também, jovens, membros, amigos que estão assistindo, de que o Instituto, ele é uma ferramenta que o Senhor nos oferece aqui na Terra para que a gente possa adquirir não só mais conhecimento, mas nos aproximar do Salvador, para que a gente nos reconheça como filhos de Deus e a gente tenha esse ambiente de amizade, esse ambiente que durante a minha juventude, me abrir aqui um pouco para vocês, não é sessão de terapia, mas vou me abrir um pouco. Na minha juventude, muitas vezes eu ia para a igreja, ou para o seminário, ou até mesmo para o instituto, para ver os meus amigos, para ter aquele momento de integração. Obviamente que com o tempo eu comecei a perceber que, peraí, por que eu estou aqui? Então eu comecei a ter a minha busca do meu testemunho. Mas esse ambiente que nós criamos, que nós temos no Instituto, é justamente para que o jovem se sinta confortável e à vontade nesse ambiente de amizade, de fraternidade, para que ele se sinta à vontade de ter as suas experiências espirituais. E eu queria fazer uma coisa aqui, que é ouvir o seu testemunho. Eu gosto muito mesmo, isso é algo que fortalece muito o meu testemunho, ouvir o testemunho de outras pessoas. E eu queria ouvir o seu testemunho sobre como que o Instituto ele tem te aproximado do Salvador. Isto liga-se um pouco àquilo que eu disse mais cedo, mas de facto o Instituto tem sido uma das coisas principais que me faz conhecer o Salvador melhor, não é? Ao longo, e isto não só como professor, como aluno também, ok? Porque isto, o que eu vou dizer, aplica-se tanto a quem ensina como quem está a ouvir e quem está a aprender. Ao longo do Instituto, pelo menos destes anos, a gente foi exposto a uma panóplia de cursos, ok? Desde cursos, mais uma vez, sobre a história da Igreja,
desde cursos sobre Jesus Cristo em si, a sua expiação, cursos sobre o perdão e sobre o arrependimento, cursos sobre preparação para a vida, cursos sobre o contexto das revelações de doutrina e convênios, ou seja, uma panóplia de coisas, não é? E ao ser exposto a isso tudo, não é? E ao lidar e tentar aprender com isso tudo, eu acabei por ganhar uma nova visão sobre quem é Cristo, sobre o seu amor, a misericórdia que Ele tem connosco, sobre a paciência que Ele tem connosco, não é? E sobre como Ele nos vê, mais uma vez. Tudo isto veio devido às perguntas que eu tive que ou preparar ou pensar durante as aulas como aluno no Instituto. E à exposição que eu tive semana após semana a estes temas, não é? Então, eu presto testemunho de que, de facto, eu hoje em dia consigo compreender e sentir o maior amor do Salvador e sentir o maior apoio por compreender melhor o Salvador, não é? Ou seja, consigo ter estas bênçãos por causa do que eu passei no Instituto. E não apenas isto, mas também as pessoas que estão à volta no Instituto, não é? Ou seja, as outras pessoas que vão ao Instituto, não é? Isto também me tem ajudado a aproximar do Salvador. Porque, embora eu seja professor/aluno, não é? Somos todos exemplos uns para os outros, não é? E eu aprendo com todo mundo. E muitas vezes eu inspiro-me com os exemplos de outras pessoas e com as histórias das outras pessoas e com as decisões das outras pessoas. Que às vezes pode haver um assunto ou outro que eu estou um bocadinho mais fraco e eu vejo outra pessoa a falar ou a prestar a sua história e fico, não, fogo, é verdade, pá, eu também tenho que fazer isto, pá. Então, não é? Isto tudo me fortalece bastante. E eu diria que a força do meu testemunho não vem pelo Instituto em si, mas pelas experiências que eu tive no Instituto e pelo que o Instituto me proporcionou, ok? Então, o meu testemunho não é do Instituto, porque é de Cristo o meu testemunho, mas é por causa do Instituto que eu tive a oportunidade de me aproximar de Cristo da forma que eu me consegui aproximar. Com certeza, os jovens estão muito contentes pelos conselhos que estão a receber sobre o Instituto, sobre as experiências espirituais que podem adquirir ao frequentar o Instituto. E isto, com certeza, também nos fortaleceu um pouco, e se não muito, porque realmente o testemunho das outras pessoas toca-nos quando nós também estamos conectados com Cristo. Mas também queríamos conhecer um pouco sobre a tua vida profissional. Como eu tinha feito a questão anteriormente, estás a fazer um mestrado e queríamos saber um pouco sobre como os jovens podem também lidar com os desafios da vida profissional, a preocupação com a futura carreira e partilhar também um pouco, da sua carreira profissional, pode até servir de incentivo para vários jovens que estão a pensar sobre o futuro e estão ansiosos pelos seus futuros. Ok. Muito interessante. Então, só para aqui dar um bocadinho mais de contexto, não é? Eu estou agora a finalizar o meu mestrado, não é? Em Inteligência Artificial, ok? E também já comecei a trabalhar como consultor nesta área. Então, esse pelo menos é o meu... no mapa, né? Estás aqui, então, estou aqui. Consultor de ChatGPT? Consultor do ChatGPT. Mas... então, só para dar aqui um pouco de contexto, ok? Eu estou, neste momento, a terminar o meu mestrado em Inteligência Artificial, não é? É uma área que me interessou e que eu entrei, não é? E eu estou também a trabalhar como consultor nesta mesma área, não é? Por acaso, Inteligência Artificial foi algo que sempre me interessou bastante, é algo que está a crescer muito hoje em dia, não é? É um tema que está a explodir, basicamente. Eu uso todos os dias o ChatGPT. Pois, é o meu terapeuta, meu médico. É tudo, eu respondo parece que tem uma resposta para tudo. Não é bem assim, mas parece ter uma resposta para tudo aquilo, não é? Mas de facto, daí, ou seja, quem diria, não é, há 6, 7 anos atrás, não é? Ou talvez 10 anos atrás,
que hoje em dia a gente podia pôr qualquer pergunta num computador e ele tirar-nos uma resposta, não é? De novo, é claro que o ChatGPT não responde tudo de forma correta, disclaimer, não é? Sim. Mas é o potencial, ou seja, daqui para a frente só cresce, não é? E de facto, o mundo em que nós vivemos hoje em dia é um mundo que há 10 anos atrás, muitas pessoas poderiam imaginar, mas não acreditariam que fosse possível, pelo menos tão perto, não é? E esta explosão toda tecnológica é algo que me interessou bastante entrar e tentar fazer parte, não é? Porque, não sei se parece, mas ainda é um mundo em bastante expansão, ok? Ainda há muito por se descobrir, ainda há muito por se fazer nesta área, não é? E o potencial que isto tem de ajudar o mundo, por exemplo, é um potencial muito grande. Por exemplo, eu agora, na minha tese, eu estou na Fundação Champalimau, não sei se conhecem, é um hospital privado em Belém. Sim. De medicina experimental, e eu estou a trabalhar lá com inteligência artificial para aplicar a inteligência artificial em exames de ressonância magnética. Legal. Para exames de cancro de mama, não é? E eu posso-vos dizer, no mundo médico, por exemplo, ainda há muita coisa por se fazer que nos pode vir a trazer muitas bênçãos, nos pode vir a trazer muitos avanços. Quer a nível de detecção de doenças, para apoiar os médicos, não é? Permitindo análises muito, muito mais rápidas, não é? Quer a nível da facilidade em fazer estes exames, que é um outro problema, muitas vezes são dolorosos, porque uma pessoa tem que ficar muito tempo deitada na mesma posição, e para quem tem problemas de saúde, talvez no corpo, assim, pode ser uma posição muito desconfortável. Então, por exemplo, existem mecanismos que diminuem o tempo deste exame de 40 minutos com a inteligência artificial para 5 minutos. Ok. Então, e estes casos são apenas alguns dos casos que é aplicado, de facto. E quem diz medicina, diz um monte de outras áreas, ok? O potencial é muito grande, ainda muito pouco foi explorado, então é isso que me trouxe bastante para esta área, não é? E... Teve algum motivo específico de tu escolher especificamente essa área? Porque, por exemplo, na minha família eu tive uma tia que há muitos anos atrás, mais de décadas, ela morreu de câncer na mama. E, obviamente, há 10 anos atrás nós não tínhamos a tecnologia que há hoje. Como tu disseste, que há a inteligência artificial ajudando no desenvolvimento do tratamento do câncer de mama, é isso, né? E achas que o Senhor, Deus, Ele nos ajuda nos dias de hoje também com revelação, com essa atualização e a evolução da medicina e até mesmo tecnológica, para que a gente tenha mais recursos para tratar das pessoas? Porque imagina se a gente já tivesse todo esse desenvolvimento há 10 anos atrás. Quem sabe a minha tia estivesse aqui hoje, não? Eu acho que eu pesei um pouco o clima, mas só para introduzir no porquê que tu escolheste essa área específica. Não, a tua pergunta é uma pergunta, ou seja, é um tema muito, muito interessante nós pensarmos. De facto, quando nós comparamos a nossa vida hoje em dia há 500 anos atrás, por exemplo, Sim. não é? Ou seja, as condições que a pessoa normal vive hoje em dia, um rei sonhava em viver há 500 anos atrás, não é? Sim. Todo este progresso tecnológico, este progresso científico que houve, que nos permitiu ter as condições de vida que a gente tem hoje, não é? De facto, eu não acredito que seja só obra humana, não é? Eu acredito que isto tenha, com certeza, a mão do Senhor nestes avanços que a gente tem, não é? Para que realmente nós sejamos abençoados aqui no mundo em que nós vivemos, não é? Com esta maior qualidade de vida, com esta maior longevidade. Eu também acredito que estes avanços que têm havido mais recentemente, ou seja, estes avanços tecnológicos que nós temos vivenciados, que nos permitem ajudar a nível da medicina, que nos permitem ajudar a nível das curas de doenças, etc., não é? Eu não acredito ser só do homem. Eu acredito que, de facto, Deus nos abençoa com estas coisas à medida que nós trabalhamos para as obter,
não é? É interessante porque é um pouco a analogia com o princípio da revelação, não é? Nós também não recebemos revelação só por pedir. Nós temos que estudar na nossa mente, temos que ponderar, temos que ler as Escrituras, temos que pensar na coisa, não é? E é interessante como isto também se transporta um pouco para fora, à medida que nós nos esforçamos e tentamos progredir noutras áreas, não é? Que são de bênção para o ser humano, não é? De facto, ter aqui um pouco esta mão do Senhor também. Sim. Muito bem. Portanto, e só para terminarmos, qual o conselho que tu gostarias de transmitir para os jovens adultos, tanto a nível espiritual quanto profissional, assim de uma forma em que os jovens possam ter no seu dia-a-dia este conselho claro nas suas mentes? Eu diria que é bastante importante envolver o Senhor. Acho que este é mesmo se eu tivesse que escolher o conselho, seria este. É importante envolver o Senhor em tudo o que nós fazemos. Às vezes a gente não faz essa ligação, às vezes a gente tenta, às vezes a gente separa implicitamente na nossa mente, não é? O que é espiritual, entre aspas, ou seja, as coisas do Evangelho que nós associamos com o Evangelho, do que é mais material, como a nossa vida profissional, mas todas as verdades são verdades espirituais. Todas as verdades vêm de Deus, ok? Então, quando nós buscamos aprender mais sobre a verdade, aprender mais sobre como usar essa verdade, não é? O que também se aplica um pouco à nossa vida profissional. Quando nós buscamos estas coisas, é importante que nós busquemos com o Senhor, porque tudo isto é espiritual para o Senhor. E no decurso da minha vida, quer a nível da igreja, quer fora da igreja, eu diria que envolver o Senhor é o mais importante. Por envolver o Senhor, eu pude receber revelação sobre o curso que escolher, sobre o rumo a tomar, e é o Senhor que me tem guiado. E eu sou muito grato porque eu sei que eu não teria feito escolhas tão boas se não fosse a ajuda do Senhor, não é? E então este seria um dos conselhos que eu dava. Outro conselho, que eu acho que é muito importante, é o de não termos medo de pôr o Senhor em primeiro lugar. Às vezes nós podemos ter medo de pôr o Senhor em primeiro lugar, devido, de novo, ao tempo que nós temos e, será que eu tenho tempo para ler as Escrituras hoje? Será que eu tenho tempo para fazer orações? Tenho tantas responsabilidades no trabalho, tantas responsabilidades nos estudos, tantas responsabilidades com outras pessoas, não é? Mas um testemunho eu deixo, que é quando nós pomos o Senhor em primeiro lugar, o Senhor não se esquece desse sacrifício. O Senhor não se esquece desse esforço que nós fazemos. Eu vou-vos dar um exemplo, uma história muito rápida. No meu último ano de licenciatura, eu fui chamado também para ser coordenador da FSY, o que, como vocês podem imaginar, também é um chamado pesado. Sim. É um chamado pesado. Além de professor de instituto, que também é um chamado pesado, eu também era coordenador da FSY e eu estava a terminar a minha licenciatura. E este último ano era um ano desafiante, porque como eu ia embarcar para o mestrado no ano seguinte, eu tinha que fechar o capítulo. Ou seja, todas as cadeiras que eu não passei, todos os projetos que eu deixei por fazer ao longo dos 3 anos, eu tinha que fazer tudo até junho ou julho daquele ano. Então, eu tinha quase que o dobro do trabalho naquele último semestre da licenciatura. Além de ser esse semestre também 1 ou 2 meses antes do FSY, e além de ter um curso de instituto para ensinar também, que de novo, como eu disse, preciso de 7 horas para preparar bem uma aula, não é? Sim. Então, isto foi bastante desafiante para mim. No entanto, eu esforcei-me para sempre pôr o Senhor em primeiro lugar, nesta altura. O que significava que às vezes eu tinha que sacrificar sono, que às vezes eu não estudava tanto quanto eu queria, que às vezes eu me arriscava a nível da minha preparação dos projetos e dos testes, etc. E eu me lembro que no final do ano eu tinha 2 exames muito difíceis para passar. E por causa de ser coordenador e por causa do instituto, eu não me tinha conseguido preparar tão bem quanto eu gostaria, mas eu foquei-me eu foquei-me no Senhor. Eu disse, não, isto é a minha responsabilidade, vou-me focar no Senhor.
Eu posso dizer que um deles, que era o exame de matemática 3, que era bastante complicado, de 50 alunos, 45 reprovaram e 5 passaram e eu fui um dos que passei. Com a maior nota da turma, que era 10. Todo mundo passou com 10. Mas eu passei. Eu fui um dos 5 que passou de 50. E o último, que era a cadeira mais difícil, uma das mais difíceis de toda a licenciatura, que era telecomunicações. De novo, eu não consegui preparar tão bem quanto eu queria. Eu tinha jejuado, eu tinha orado, era o que eu estava a valer. Não é? E aconteceu o milagre de que o professor, que nunca tinha feito aquilo, era um professor bastante rígido, ok? O coração dele enterneceu-se por nós, que estávamos mesmo no último exame da última parte, e deu-nos um exame um bocadinho mais parecido com o último do que o normal. O que me valeu bastante e me ajudou mais uma vez a passar e a conseguir finalizar a licenciatura. E desde aí que eu tenho este testemunho. Eu escolhi pôr o Senhor em primeiro lugar. Eu escolhi confiar no Senhor. E por escolher confiar no Senhor, eu recebi estas bênçãos. Então, estes são os 2 conselhos que eu dou. Envolvem o Senhor nas vossas decisões e não tenham medo de pôr o Senhor em primeiro lugar nas vossas vidas. Muito bom. Diogo, obrigado pelas suas experiências, por você poder trazer um pouco mais sobre o Diogo e também por esse incentivo de fazer com que os jovens tenham também o desejo de seguir sua carreira profissional e de vincular isso também aos cursos do Instituto. Pessoal, obrigado por assistirem a mais esse episódio do nosso podcast. Se inscrevam, por favor, todos os vídeos a gente vai implorar para vocês aqui. Se inscrevam no canal, deixem um comentário aqui, o que vocês acharam do Diogo e deem sugestões também para os próximos episódios, o que vocês querem ver de diferente. Conversem com a gente aqui, ok? Está aberto aqui. Cíntia, quer falar alguma coisa para os nossos telespectadores? Com certeza. Agradecemos desde já por terem nos acompanhado durante este episódio. Muito obrigada pela tua presença, Diogo Moreira. Obrigado. Estamos muito contentes com este episódio. Muito obrigado pelos conselhos. Jovens, não se esqueçam, o Senhor ama o esforço. Tenham o Senhor em primeiro lugar. E não tenham medo de colocar o Senhor em primeiro lugar. Com certeza haverão milagres nas suas vidas e o vosso caminho estará alinhado com o caminho do Senhor. Nós somos gratos por estarmos aqui, podermos ouvir testemunho dos nossos convidados e poder assim também convidar-vos a ouvirem estes testemunhos. Não se esqueçam que este podcast é dos jovens para os jovens. Muito bom, é isso. Até a próxima. Obrigado. Gostou? Amei, pá. Foi grande experiência, pá. Obrigado. Obrigada.